Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Hoje estudando os versículos 10 até o versículo 18. Vamos acompanhar então a leitura da bendita Palavra de Deus? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Jesus, mais uma vez, nesse contexto, está confrontando os líderes judeus, aqueles que subvertiam o ensino da lei, que interpretavam e aplicavam de forma errônea a lei, especialmente no tocante às riquezas, porque Jesus conhecia, o texto diz aqui, Deus conhece o vosso coração. É importante frisar essa frase, porque ela mostra e nos dá o tom do que Jesus está aqui dizendo. Ele começa então afirmando no trecho que começamos a estudar: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. É uma realidade que Jesus deseja retratar e deixar clara. Aqueles que são fiéis no pouco que têm, também serão no muito se receberem ou aqui, ou serão fiéis na vida futura, na eternidade. Quem é injusto agora, também é injusto no muito, porque essa é a atitude daqueles que são injustos e são corruptos. O fato é que se alguém é fiel no pouco que tem, ele será sempre fiel, mesmo quando tiver muito. Mas se alguém é injusto, se alguém é corrupto, mesmo com pouco, ele também agirá com corrupção quando tiver muito. E ele continua então, verso 11: Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, e aqui ele retoma um tema da parábola que ele havia acabado de proferir, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Jesus está dizendo. Qual é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza é a das coisas espirituais. A riqueza de origem injusta é a referência ao dinheiro do mundo, às coisas, aos bens desta terra. O fato é que Jesus estava dizendo que era um reflexo da vida espiritual o modo como se utilizava as riquezas, o modo como se gastava o dinheiro, o modo como se via o ter dinheiro, o possuir dinheiro e o seu gasto. E Jesus condenava aquela geração porque eles até mesmo chegavam a dizer que os seus bens eram um corban, ou seja, dedicados a Deus, e deixavam de cuidar dos próprios pais. E Jesus vai chamar a atenção aqui no final do nosso trecho, não podemos perder isso. Ele vai chamar a atenção para a própria lei e o fato de que a lei precisava ser obedecida.
Então, ele continua a reflexão no verso 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Eram dois elementos absolutamente opostos e incompatíveis. Ou a pessoa serve a Deus e o dinheiro também é usado para servir a Deus. O dinheiro também se sujeita, se submete, e o seu uso se submete à vontade de Deus. Ou a pessoa vive para o dinheiro e não vai servir a Deus. Não existe condição de conciliar uma pessoa que vive para se enriquecer e busca apenas ser rica e uma vida genuína com Deus. Essa busca pelo dinheiro é irreconciliável com a busca por Deus. É isso que Jesus está ensinando. Não é possível que alguém que ame o dinheiro e dedique sua vida toda a ganhar dinheiro e vive a sua vida toda para isso, que essa pessoa realmente, genuinamente ame ao Senhor. Porque ele está dizendo de forma clara: não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou se serve a Deus com as riquezas, ou se serve às riquezas sem Deus. É claro esse ensino aqui. E o verso 14 então toma o fato de que Jesus, e Lucas aponta para isso, que Jesus estava aqui confrontando os líderes judeus, os fariseus, que eram avarentos. Eles eram avarentos, eles tinham amor ao dinheiro. Eles gostavam de dinheiro e muitas vezes deixavam de servir a Deus e não tinham seu coração nas coisas de Deus por causa do dinheiro. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridiculizavam. Ou seja, eles estavam fazendo pouco caso do que Jesus estava dizendo. E estavam dizendo que ele estava errado, certamente, ou pensando que ele estava errado, porque na verdade eles eram avarentos. Jesus então lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado dentre os homens é abominação diante de Deus. Não tem ensino mais claro do que esse com relação às coisas dessa vida. Aquilo que os homens valorizam aqui não é o que Deus valoriza. Riqueza não importa para Deus. Dinheiro não importa para Deus. Essas coisas são e devem ser apenas meios, instrumentos. O que importa para Deus é a vida entregue no altar do Senhor e não um coração cheio de arrogância, e cheio de avareza. Essa é a grande questão. É isso que muitos não entendem hoje. Muitos que, como eu disse no nosso último programa, que buscam e veem as bênçãos de Deus apenas nos bens e nas coisas dessa vida. E o texto está aqui dizendo de forma clara: aquilo que é elevado entre os homens, ou seja, aquilo que é importante para os homens, não é importante. Ou, pior ainda, é abominação diante de Deus. Os valores de Deus são outros. E o texto diz de forma clara: Deus conhece o vosso coração. A lei e os profetas, Jesus diz, vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o Evangelho de Deus e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus estava dizendo que a lei vigorou até João Batista e agora a graça estava sendo demonstrada a partir de Jesus, mas os valores permaneceriam os mesmos. A lei não iria cair. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. O que é que Jesus estava querendo dizer? Que o aspecto principal da lei, a sua parte moral, os mandamentos do Senhor permaneceriam. É nesse contexto e por causa disso que Jesus diz o que ele diz no verso 18. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Jesus estava aplicando, ilustrando o que ele acabara de dizer com algo que os judeus permitiam e que era errado aos olhos de Deus. Eles estavam permitindo o adultério, eles estavam
repudiando suas esposas, divorciando-se contra o mandamento de Deus. E aí Jesus estava dizendo que isso era inaceitável. Jesus conhecia os seus corações, Deus conhece os seus corações. Isso era inaceitável. Era inaceitável que eles tolerassem coisas que eram contra a lei, enquanto ao arrepio da lei fizessem coisas inimagináveis, coisas que Deus abominava. Por isso o texto diz de forma clara: aquilo que é elevado entre os homens, aquilo que é correto, aquilo que é importante para os homens, é a abominação diante de Deus. O que é correto para Deus, meus caros ouvintes, é o que esse texto deixa claro: a obediência ao Senhor, a obediência à palavra de Deus, a obediência aos mandamentos do Senhor. Era isso que os líderes judeus estavam fazendo. Eles estavam desobedecendo à lei e estavam fingindo que a estavam obedecendo, quando seus corações eram cheios de avareza, cheios de imundícia, cheios de pecado. Chegamos ao final de mais um ensino, de mais um trecho da Palavra de Deus. Em Lucas capítulo 16, nós vamos continuar o estudo desse capítulo no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.